Primeiramente, Romanos, capítulo 14 e verso 10. Romanos 14, verso 10. Tu, porém, porque julgas a teu irmão? E tu, porque desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Vamos agora para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3. E vamos entrar no versículo 8. 1 Coríntios 3 e 8. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto. Edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele perda. Mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Vamos agora para capítulo 4, versículo 1, mesma página. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disto, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano. Me ague a consciência, contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Vamos virar agora para a segunda carta, capítulo 5. Segunda carta, capítulo 5. 2 Coríntios 5 e verso 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos aos homens e somos cabalmente conhecidos por Deus.
e espero que também a vossa consciência nos reconheça. Vamos ainda finalizar uma última leitura em Apocalipse 22 e 12, um versículo que lemos no último estudo, mas que também, além de falar da vinda de Cristo, fala sobre o galardão. Apocalipse 22 e 12. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então vamos usar esses textos, embora que de forma bem resumida, porque nosso tempo é pouco, mas podemos fazer pelo menos um resumo, né? E depois também deixar um tempo para os irmãos questionar ou comentar ou acrescentar alguma coisa. Então, nessas passagens que temos lido inicialmente aqui nas cartas de Paulo, Romanos 14, 1 Coríntios e 2 Coríntios, o apóstolo Paulo nos lembra, né, que cada um dos salvos terá de comparecer perante o tribunal de Cristo, ou que é uma palavra que descreve uma plataforma elevada, onde poderia ser usado por um juiz ou por um rei ou imperador, algo assim. Então, esse é o sentido da palavra tribunal de Cristo, o bema de Cristo. Então, ele nos lembra aqui que cada um de nós vamos comparecer perante esse bema, esse tribunal de Cristo, individualmente, para recebermos recompensa ou galardão pelo seu serviço ao Senhor durante a sua vida aqui na Terra. E nós vemos aqui nessas passagens que cada salvo vai ser individualmente recompensado pelo próprio Senhor Jesus Cristo nesse dia, após o arrebatamento da igreja. Nós sabemos que esse evento vai acontecer no céu logo após o arrebatamento da igreja, baseado em alguns versículos, como esse último que temos lido em Apocalipse 22 e 12, quando o Senhor disse: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um. Então, vemos que o Senhor vai retribuir imediatamente após levar a igreja para os céus, a casa do Pai. Também não lemos passagem, mas na primeira carta de Pedro, capítulo 5, ele fala sobre uma recompensa, nós vamos mencionar isso no fim, mas só para ver o vínculo com a vinda de Cristo, né, o tribunal de Cristo relacionado à vinda de Cristo, como nós já vimos no dia de Cristo, né, ele disse em 1 Pedro 5,4, ora logo que o possível coroa de glória. Então essa frase aqui, logo que o Supremo Pastor se manifestar. Então vemos que vai ser um evento, nós vemos que vai ser um evento subsequente ao arrebatamento da igreja e nos céus. Então no texto que lemos, o primeiro texto que lemos em Romanos, capítulo 14, é só mesmo para Bom, André, porque tem falhado tu, bastante o porém, teu pois áudio. porque julgas o teu irmão. Tá falhando bem o teu áudio. Oi? Tá cortando Tá muito o teu falhando? áudio, bom André. Você Na começa verdade, eu falando. creio que seja problema de conexão, viu? Pode ser. Porque Tá fica cortando a travada a imagem imagem também? também. Ah, deve ser Não, a imagem conexão, Tá então. não, travando a só o imagem. seu áudio mesmo. O Momadeu está com o volume alto ligado, Momadeu. Tenta ligar ele, senão vai dar interferência aí na voz do André. Obrigado. Se continuar, por favor, me avise.
Então, vemos aqui em Romanos 14 e 10, essa verdade, a primeira parte que lemos, né? E nesse contexto aqui, o apóstolo Paulo havia escrito, né, tratando um assunto bastante polêmico que estava acontecendo, né, em Roma, nas igrejas em Roma, e que é muito comum acontecer no meio do povo de Deus hoje, de haver irmãos julgando outros, né, por causa de questões, né, esse é o contexto de Romanos capítulo 14, não temos tempo para entrar nos detalhes, mas o fato é que alguns estavam julgando outros por causa de questões particulares, não eram questões relacionadas à doutrina da igreja, doutrina dos apóstolos, mas opiniões, né, questões de coisas que uns achavam certo, outros achavam errado, e esse tipo de julgar uns aos outros por causa disso. Então, nesse contexto, Paulo lembra o fato de que cada um de nós vamos comparecer perante o tribunal de Deus. A corrigida diz o tribunal de Cristo, mesma coisa. Então, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que essas situações vão ser resolvidas, né? Essas situações vão ser resolvidas. Que nós devemos pensar não em atentar para o serviço do outro, no sentido de que o próprio Senhor Jesus Cristo está fazendo isso, né? Ele está olhando para a vida e o serviço de cada um. Então devemos deixar esse juízo, esse julgamento nas mãos do próprio Senhor. Esse é o sentido que ele está dizendo aqui. Então esse é o contexto aqui de Romanos 14. Aí o versículo 12 diz assim: pois cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Então vemos que é algo totalmente individual. O tribunal de Cristo não é coletivo, não são igrejas que vão comparecer para ser julgados perante o Senhor, mas vão ser os indivíduos, é individual, cada um vai comparecer perante o Senhor e dará contas de si para Deus. Também vimos essa individualidade no segundo texto que lemos em 1 Coríntios 3 e 8, quando ele diz: ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Cada um. Vemos repetidas vezes essa expressão, né? Cada um. Às vezes, como dentro do contexto aqui de 1 Coríntios capítulo 3, um irmão, ele começa um trabalho e outro termina, né? Um planta e outro rega. No caso aqui, Paulo, ele plantou no meio dos coríntios, né? Pode ser uma referência ao evangelho sendo anunciado, mas Apolo regou. Pode ser que Apolo depois trouxe ensino para eles, né? Então, o que ele quer dizer? Um planta, outro rega. Cada um, porém, receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Também nós lemos na segunda carta 5:10, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Todos nós, falando para os salvos, né? Para que cada um, mais uma vez, a individualidade, receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Nós vamos voltar a pensar um pouquinho nesta passagem daqui a pouco, mas antes eu queria só dizer algumas coisas mais a respeito desse evento. Poderíamos dizer algo importante relacionado à nossa expectativa para esse dia, no sentido de que não deve ser o alvo do crente nesta vida servir o Senhor visando uma recompensa pelo seu serviço. Não deve ser o nosso alvo aqui. E sim, principalmente, por amor ao Senhor, né? Que deu a sua própria vida por cada um de nós. E como Pedro diz
na sua primeira carta 2, né? Deixando-nos exemplo para seguirdes os seus passos. Então, nosso propósito deve ser em tudo isso para agradar o Senhor, né? Não pensando tanto na própria recompensa em si. Mas nós aprendemos que Cristo, por sua graça, ele deseja, né? E ele irá recompensar de forma justa e perfeita cada salvo por cada serviço. Seja um serviço pequeno ou grande. Nós lemos lá em Mateus 10, o Senhor promete galardão até mesmo por um copo de água, né? Que um dá para o seu irmão. Então, mesmo coisas pequenas que às vezes parecem desprezíveis ou de pouco valor, mas o Senhor leva em conta. Se foi para o bem, para o benefício do seu povo aqui, o Senhor está avaliando e há de retribuir para cada um. Então, cremos que a recompensa naquele dia maior não é tanto pelo prêmio em si que o Senhor vai nos conceder, mas principalmente pelo valor que o serviço teve, né, em agradar ao Mestre. Em 1 Coríntios capítulo 9, nós não lemos essa passagem, mas eu gostaria de observar aqui também isso. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24, ele diz assim: Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então, aqui nessa passagem, o apóstolo Paulo, ele faz uma comparação do prêmio que corredores ou atletas recebiam e recebem hoje também, né? Após o término da competição. Então, ele está lembrando aqui, possivelmente, dos jogos que aconteciam em Olímpia, na Grécia, se eram os jogos que aconteciam cada 4 anos, ou também os jogos istmicos, que aconteciam cada 2 anos, em outros lugares. E quando os atletas, eles, depois de vitoriosos, eles recebiam uma recompensa dada pelo próprio juiz, sentado em um tribunal. Não era uma recompensa de muito valor, não era coroa de ouro que eles recebiam, não era medalha de ouro, mas eles eram coroados com folhas, uma coroa de folhas de louro ou de pinheiro. Por isso Paulo chama aqui a coroa deles uma coroa corruptível, porque dentro de poucos dias aquelas folhas secavam e não valia mais nada. Mas para eles a honra não era naquela coroa em si, mas o fato de quem os coroava, né? A honra de ser coroado e reconhecido pela sua vitória. Mas Paulo diz assim: nós, porém, né, nós corremos, né, para alcançar a coroa incorruptível. Isso quer dizer que a recompensa dos salvos, ela nunca vai perecer. Ela será eterna nos céus. Essa recompensa que os salvos vão receber, eles a herdarão por todos os séculos sem fim. Devemos lembrar, irmãos, que o tribunal de Cristo nunca é mencionado no Novo Testamento como um tribunal de juízo
contra o pecado do crente naquele dia. Cristo, ele tratou o problema do pecado do salvo, né? Aqui, quando ele morreu na cruz. Quando uma pessoa reconhece Cristo como Senhor e Salvador, então o seu pecado já foi cancelado, né? Aquele escrito de dívida que era contra nós já foi cancelado. Lembramos também o que o escritor aos Hebreus fala no capítulo 10, versículo 17, quando diz que também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Citação do Antigo Testamento. Então, o tribunal de Cristo não será um momento de castigo pelos pecados do salvo. Porém, o pecado na vida do salvo aqui certamente resultará em perdas de recompensa naquele dia. Porque o pecado na nossa vida aqui, ele certamente nos afasta do Senhor, né? E ele pode trazer muitas perdas no nosso serviço por causa desse afastamento do Senhor. Comunhão interrompida e tudo mais. E às vezes muitos salvos que estão em pecado, eles perdem muito tempo da sua vida nessas coisas e deixam de correr a carreira que lhes está proposta. Então, o caráter do tribunal de Cristo não é para condenar o pecado do crente, não é para castigo ou disciplina. Podemos lembrar que o Senhor faz isto com os seus filhos aqui, nesta vida, é aqui que ele disciplina. Podemos lembrar Hebreus capítulo 12, vamos ler só para não citar errado. Hebreus capítulo 12, o Senhor, ele trata dos seus filhos, ele os disciplina aqui, nesta vida, né, enquanto estamos aqui. Então, embora que não há juízo ou condenação para os que estão em Cristo, mas as consequências do pecado nós podemos certamente colher aqui nesta vida, né? Isso pode vir em forma de disciplina da parte do Senhor para que nós possamos voltar a caminhar segundo a sua vontade. Assim como os pais que disciplinam seus filhos para que eles sejam obedientes. Então aqui em Hebreus capítulo 12, versículo 6, diz: porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como a filhos. Pois que filho há a quem o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai dos Espíritos, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Então é muito claro que nessa passagem, e também se olhamos exemplos na Bíblia, que o Senhor, ele disciplina os seus filhos enquanto estão aqui. Basta lembrar o caso de Davi, por exemplo, né, o que aconteceu na vida dele. Nós não vamos entrar nos detalhes disso hoje, porque isso seria um outro assunto. Nós vamos continuar seguindo nossa sequência aqui do nosso estudo. Então, esse tribunal perante o qual todo salvo comparecerá, ele tem um caráter de recompensa ou galardão, proporcional ao valor do serviço de cada um.
Então devemos lembrar isso, que o caráter é de recompensa, o galardão. Por isso que a comparação que Paulo faz aqui, no texto que temos lido em 1 Coríntios, capítulo 3, ele faz algumas comparações interessantes aqui. Agora ele passa, depois de uma lavoura, ele passa para um edifício, né? No versículo 9, ele diz, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Agora ele vai falar sobre como nós estamos construindo nesse edifício. Se o que ele estava enfatizando nos versículos anteriores está relacionado ao sacrifício, ao sofrimento daqueles que trabalham na obra do Senhor, que é representado aqui pela figura da lavoura, né? Representa o sofrimento envolvido no serviço. Agora ele vai falar sobre a edificação, o que nós estamos edificando. E ele vai usar comparação com materiais diferentes para mostrar de uma forma simbólica, representando as obras dos salvos, tipos de trabalhos diferentes. Então, nós vamos ver aqui pelo menos três pontos importantes relacionados nessa figura aqui desses materiais. Ele diz aqui, segundo a graça de Deus, versículo 10, que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, veja que é a obra, não é a pessoa, sofrerá ele perda, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Certamente esse fogo aqui fala sobre a onisciência do Senhor Jesus Cristo, né? Em examinar o serviço de cada salvo. Lembramos na descrição de João em Apocalipse capítulo 1, quando ele viu o Senhor, né? Seus olhos como chama de fogo, né? Fala da onisciência do Senhor Jesus Cristo em nos conhecer completamente. Então, primeiro ponto importante que nós vamos destacar aqui, nesse ensino que o apóstolo Paulo nos deixa, são os motivos ou os propósitos de determinado serviço na obra do Senhor. Versículo 13. A onisciência do Senhor Jesus Cristo observa os motivos do nosso serviço. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Então, aqui envolve a integridade do nosso serviço. Por quê que nós fizemos tal serviço? O Senhor conhece nossos corações. Foi para Ele? Ou foi por outro motivo qualquer? Então, temos que ter sempre esse cuidado conosco mesmo, né? Naquilo que nós fazemos, se é para o Senhor ou se é para os homens, né? Para ser visto pelos homens. Em Romanos capítulo 2, versículo 16, não lemos também, mas diz assim: no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens. Os segredos dos homens, de conformidade com o meu evangelho. Então veja que os motivos dos nossos serviços, nossas obras, dos salvos, né, serão avaliados por Cristo. Também na passagem que lemos em 1 Coríntios 4, no versículo 5,
Ele diz, portanto, nada julgueis antes de tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Ele manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Então veja que os motivos por trás dos nossos serviços, nosso trabalho, são muito importantes aos olhos do Senhor. Lembramos aquela passagem do Antigo Testamento também, naquele caso, né, quando o Senhor falou, né, em 1 Samuel 16:7, naquela questão da escolha de Davi, né, e diz ali, porque o Senhor não vê como vê o homem. 1 Samuel 16:7. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então, o primeiro detalhe que nós aprendemos aqui, e creio eu que é o mais importante, nesse ensino que o apóstolo Paulo dá em 1 Coríntios 3, os nossos motivos. Segundo ensino que aprendemos aqui é o sacrifício ou a dedicação envolvido nesses serviços. Agora temos o custo, o sacrifício, a dedicação. Versículo 12. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. Então veja que ele coloca aqui 6 materiais, 3 com classes, os 3 primeiros classificados como materiais de valor, embora uns maiores que outros, e 3 que são classificados com menor valor. Então, observamos aqui o valor desse serviço para Cristo. Serviços que são de valor são serviços árduos, sacrificiais, serviços que custaram dedicação e que o Senhor, ele conhece, né? Só o Senhor conhece essa dedicação, esse sacrifício em cada um. Pelo outro lado, madeira, feno, palha, coisas que não têm muito valor, não tiveram muito proveito e serão queimados, né? Serviços, obras queimadas. Também nesse mesmo versículo, e também nos versículos 14 e 15, nós temos a durabilidade desses serviços, ou o resultado eterno desses serviços. Versículo 14, se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele perda, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Então, aqui a durabilidade, da mesma forma como aqueles materiais, eles têm diferença de valor, veja que os mesmos materiais que têm valor também têm durabilidade, né? Ouro, prata, pedras preciosas são duráveis, são eternos, né? E madeira, feno e palha, eles se acabam. Então, aqui entra o resultado eterno desse serviço. Se aquele serviço que foi feito para Cristo, ele foi feito sobre o fundamento, né? Que é Cristo, e se foi de proveito para a edificação do corpo de Cristo, a igreja. Se houve edificação para a igreja, para o corpo de Cristo, se houve um resultado permanente, então ele vai ser recompensado, tem durabilidade. Na passagem que nós lemos em 1 Coríntios 3, Paulo usa 2 palavras, receberá
e sofrerá dano ou perda. Esse receberá galardão. Versículo 14. Versículo 15. Na passagem que lemos em 2 Coríntios, capítulo 5, Paulo usa outras duas palavras com o mesmo sentido. Ele usa as palavras bem ou mal, que tiver feito por meio do corpo. Segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. E as palavras aqui, bem ou mal, a palavra bem tem um sentido de que trazer benefícios. E a palavra mal tem um sentido de inútil ou sem valor. Então, nesse sentido, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem, aquilo que trouxe benefício, ou mal, aquilo que foi inútil, sem valor, feito por meio do corpo. Tendo dito isto, vamos pensar, antes de finalizar nosso estudo de hoje, quais seriam alguns aspectos das nossas vidas ou do nosso serviço que vão ser analisados no tribunal de Cristo. Nós não teríamos tempo para abordar tudo, mas podemos destacar alguns pontos principais baseados na palavra de Deus. Quais são alguns aspectos das nossas vidas que serão examinados pelo Senhor naquele dia? Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3, é um versículo interessante que nos lembra sobre a importância da obediência à palavra do Senhor. 2 Timóteo 2 e 3. Segunda carta a Timóteo 2 e 3. Diz: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. É muito interessante essa passagem aqui, nós não podemos entrar a fundo por causa do tempo, mas ele fala sobre, ele compara o serviço do salvo com três categorias diferentes aqui, né? O soldado, o atleta e o lavrador. E certamente na figura do soldado, quando ele diz aqui que o soldado, o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou, está falando na submissão, nossa submissão ao Senhor. Somos sujeitos ao capitão, né? Como soldados de Cristo. Então, nosso alvo, nosso objetivo é satisfazer aquele que nos arregimentou. Como atleta, o que se destaca aqui no atleta é a superação, né? Superação. O atleta ele não é coroado se não lutar segundo as normas. E na figura do lavrador é o sacrifício, como nós vimos lá em 1 Coríntios capítulo 3. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Agora, observando esse versículo 5 aqui, extraindo ele desse contexto, só para ver o que nós queremos dizer. O atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Isso na vida prática é verdade. Se um atleta ele não segue as regras do jogo ou da corrida, mesmo que ele chegue primeiro, ele não vai ser recompensado. Não é um vencedor. O que isso quer dizer, aplicando no sentido espiritual? As normas. As normas está aqui, a palavra de Deus.
Então, isso quer dizer que o Senhor, ele vai avaliar a nossa obediência à sua palavra. Isso é um dos aspectos que o Senhor vai examinar nas nossas vidas. Se nós formos obedientes à sua palavra. Por isso é tão importante, irmãos, que nós obedeçamos em tudo ao Senhor, porque Ele há de recompensar aqueles que foram fiéis, obedientes a Ele. Em Hebreus, capítulo 10, versículo 35, desculpe a gente ter que ir tão corrido, irmãos, mas é porque esse assunto ele é bem vasto, né? E surgem muitas perguntas, muitas questões. Hebreus, capítulo 10, versículo 35, nós temos um outro versículo interessante, que fala sobre a nossa fé. Hebreus 10 e 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Confiança é a mesma coisa que fé, né? Ela tem o quê? Grande galardão. Então veja que a nossa fé ou a nossa confiança no Senhor, que o Senhor conhece, também será recompensada por Ele naquele dia. Obediência, 2 Timóteo capítulo 2, versos 3 a 5. E agora, fé, confiança. Hebreus 10 e 35. Obediência e fé caracterizam a nossa fidelidade ao Senhor. Essas duas coisas, obediência e fé, podem ser resumidas na palavra fidelidade ao Senhor. E essa fidelidade também é mencionada por João na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 28, relacionada à recompensa. Primeira carta de João 2 e 28. Ele diz: filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Essa palavrinha permanecer, usado muito por João, é justamente para descrever fidelidade ao Senhor, né? Permanecer é obediência e mais fé. Por quê? Para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Isso mostra que existe possibilidade de perda de recompensa, sentirmos vergonha diante do Senhor naquele dia, por não termos sido fiéis ao Senhor. Outro ponto também, voltando para Hebreus, outro ponto também que o Senhor vai examinar nas nossas vidas é o nosso serviço para Ele. Isso nós já mencionamos nas cartas aos Coríntios, né, o serviço. Aqui em Hebreus capítulo 6 e versículo 10, diz assim: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Então, como é que nós servimos ao Senhor? Como é que nós amamos? Como é que nós podemos servir a Cristo aqui? É pelo amor que nós evidenciamos para com o seu nome, servindo aos santos. Se nós queremos servir ao Senhor, nós temos que servir aos santos. Não tem como servir ao Senhor sem servir aos santos, né? Sem servir aos demais irmãos. Então nós vemos aqui como que o nosso serviço para com os nossos irmãos, expressado na forma dos dons que o Senhor nos deu, serão recompensados, examinados e recompensados pelo Senhor. Temos ilustração sobre isso, embora que não podemos ler agora, nas parábolas das minas e dos talentos, né?
ilustra isso. Como que os nossos dons que o Senhor nos concedeu nesta vida aqui, para servir nossos irmãos e também para servir os descrentes na pregação do Evangelho, vão ser analisados como nós usamos esses dons, né, que nós recebemos do Senhor. E no fim, todo esse serviço é para o Senhor. Por isso vai ser recompensado. Então, pensamos na obediência à palavra, pensamos na nossa fé ou confiança, pensamos agora no nosso serviço, mas tem um outro ponto também muito importante que Cristo vai examinar, nosso testemunho. Como foi o nosso testemunho aqui? Um dos motivos, um dos nossos objetivos, melhor dizer, por que nós estamos no mundo como igreja, é para ganhar almas para Cristo. É um dos motivos. Ele disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E o Senhor há de recompensar esse trabalho feito em salvação de almas, né? Pregação do evangelho. Vamos olhar o que o apóstolo Paulo fala em 1 Tessalonicenses capítulo 2. 1 Tessalonicenses capítulo 2 e verso 19. Primeira Tessalonicenses 2 e 9. 19, desculpe. 19. Pois quem é a nossa esperança ou alegria ou coroa em que exultamos na presença do nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Então, o que quer dizer isso? Que Paulo está dizendo que o fato daqueles irmãos em Tessalônica terem crido no evangelho que foi pregado por ele, isso é motivo de alegria, motivo de recompensa, motivo de exultar na presença do nosso Senhor Jesus Cristo na sua vinda. Poderíamos chamar essa aqui a coroa da alegria, né? A coroa da alegria. Por salvação de almas. Por causa, aqui nesse caso, por causa do testemunho de Paulo, né? Então nós vemos como que o nosso testemunho, ele vai ser examinado pelo Senhor Jesus Cristo também. Muitas vezes alguém pode não ganhar nenhuma alma para Cristo, mesmo tendo bom testemunho, né? Outros podem ganhar mais almas, mas o Senhor vai avaliar o nosso testemunho aqui. Indo mais além um pouquinho, o Senhor Jesus Cristo também promete, a palavra de Deus nos promete, né? A coroa da vida para aqueles que suportam as aflições, as provações por causa do seu nome. Vamos lembrar o que Tiago escreveu na sua na sua carta, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. E no versículo 12. Estamos terminando nossa parte aí, depois vamos deixar uns minutinhos aí para os irmãos. Tiago 1 e 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, essa coroa da vida aqui está relacionada àqueles que suportam com perseverança a provação. Eles não desfalecem, mas eles perseveram até o fim. Pedro também mencionou isso na sua primeira carta, e versículo 6. Capítulo 1, versículo 6. Primeira carta, 1 e 6, de Pedro. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que o valor da vossa fé, lembra que pensamos na fé lá em Hebreus capítulo 10,
o valor da vossa fé, uma vez confirmado, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Então vemos que Pedro também, ele menciona aqui a tribulação, né, contristados por várias provações, para que o valor da nossa fé seja confirmado. E uma vez confirmado o valor da nossa fé, resulte ou redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Também podemos lembrar o que Cristo disse a uma das 7 igrejas em Apocalipse 2:10. A igreja em Esmirna, Apocalipse 2:10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, essas provações que eles iriam passar, o Senhor os recomenda que eles fossem fiéis, permanecessem fiéis diante da situação, e eles receberiam a coroa da vida. A coroa da vida parece estar relacionado com aqueles que suportam provações por amor ao nome do Senhor Jesus Cristo. Também lá no texto que lemos em 1 Coríntios 9:25, nós temos a promessa da coroa incorruptível para aqueles que têm a vitória sobre a velha natureza, né? Vamos só lembrar o que nós lemos lá, no contexto em 1 Coríntios 9:25, sobre o atleta. 1 Coríntios 9:25. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Então, o atleta material, ele precisa de fazer dietas, ele precisa de fazer treinamentos, exercícios. Ele muitas vezes não pode levar uma vida como qualquer outra pessoa. Ele precisa de se dominar. Se dominar. O que isso quer dizer no sentido espiritual? O assunto aqui é que o apóstolo Paulo está mostrando que o salvo também, ele precisa ter esse domínio próprio contra a sua carne, a sua velha natureza. Ele diz aqui no versículo 27, esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então, essa coroa incorruptível aqui é para aqueles que têm a vitória sobre a velha natureza. O Senhor vai recompensar os que foram vitoriosos nessa área. Também o Senhor, ele promete a coroa da justiça para aqueles que amam a sua vinda. Vamos olhar 2 Timóteo 4:8. 2 Timóteo 4:8. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Interessante isso, né? O Senhor, ele há de recompensar até mesmo pelo nosso amor pela sua vinda, né? É verdade que muitos de nós temos, talvez, parentes, familiares que ainda são descrentes e nós estamos preocupados com a salvação deles. Mas, mesmo assim, nós devemos amar a vinda do Senhor Jesus Cristo. Esse amor pela vinda do Senhor Jesus Cristo fará toda a diferença nos propósitos, nos planos das nossas vidas aqui.
E isso vai ser recompensado pelo Senhor, a coroa da justiça. Em terminar, também o Senhor promete a coroa da glória para presbíteros fiéis. É o contexto de 1 Pedro 5, 2 a 4. Possivelmente isso se estende a outros serviços também, né? Mas aqui especificamente no contexto é para presbíteros, né? Pastoreando o rebanho de Deus, né? Da forma correta, dentro daquele assunto que nós estudamos, os dons espirituais, né? E daí, então, ele fala no versículo 4, ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Coroa da glória para aqueles que foram fiéis em servir seus irmãos aqui, no caso do contexto aqui dos presbíteros nas igrejas. Qual a Mas referência, André? é 1 Pedro 5, versículos 1 a 4. Em finalizar, irmãos, uma pequena exortação, baseada naquilo que nós temos considerado, embora de uma forma muito corrida, né? Esse dia está chegando perto, né? O dia da vinda do Senhor está bem perto. Consequentemente, também, esse dia que nós vamos comparecer perante o seu tribunal está bem perto. E devemos nos questionar com sinceridade diante da palavra de Deus. Que palavras o Senhor nos dirá naquele dia? Será que Ele poderá dizer para nós o que Ele disse naquelas parábolas? Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Temos uma exortação dada pelo apóstolo João na segunda carta 1 e 8, quando ele diz, acautelai-vos, ou tende cuidado, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Isso mostra que existe uma grande possibilidade de recebermos um galardão incompleto, por causa de alguma falha numa dessas áreas que nós temos estudado aqui nessa noite. O que me admira muito, irmãos, é em pensar na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, em não somente nos salvar do lago de fogo, mas ainda assim nos dar o céu inteiro para todos os salvos, mas ainda mais Ele ainda quer e vai recompensar a cada um pelo seu serviço aqui, com esses galardões. Não temos tempo mais para ler, mas em Apocalipse capítulo 4 e versículo 4, nós lemos sobre os 24 anciãos que estão diante do trono. Eles já receberam suas coroas e eles depositam essas coroas diante de Cristo em um gesto de adoração. E isso nos ensina que dentro daquela figura daqueles 24 anciãos ali, que representam certamente o povo redimido pelo sangue do Senhor, sacerdotes de Cristo, né? E nos ensina como que a própria recompensa que receberemos do Senhor servirá de uma forma especial de adoração ao Senhor. É muito importante pensar nisso, né? Quem usa coroas são reis. E a Bíblia nos ensina que Ele nos fez sacerdócio real, sacerdotes e reis. Então pensemos, irmãos, que o que essas coroas representam? Alguém pode dizer que são coroas literais, pode ser que sejam, mas devemos pensar especificamente que isso reflete também o que o Senhor dará a cada um no sentido de governo, né? Que nós vamos poder reinar junto com Cristo. Sacerdotes e reis reinarão com Ele pelos séculos dos séculos.
E o versículo que lemos em Apocalipse 22:12, fecha com isso. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Amém.